Olá, amigos e amigas da Associação Espírita Fraternidade de Quintão. Com muita alegria a gente está aqui mais uma vez para podermos refletir juntos em torno desse tema família. Tenho certeza que esse tema poderá ser útil, né, para muitos de nós. Para podermos, então, iniciar essa breve reflexão em torno desse tema tão importante que é a família, eu vou me basear aqui inicialmente em duas questões, né, do Livro dos Espíritos, na questão 774, em que na resposta ali dos espíritos superiores, eles falam que esses laços de família são uma lei da natureza. Os espíritos dizem assim: os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Aí na pergunta seguinte, né, a 775, que a pergunta diz assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí os espíritos superiores respondem que uma recrudescência do egoísmo. Sem dúvida, meus amigos e amigas, esse relaxamento, né, dos laços de família seria para a sociedade um desastre moral, porque como a gente sabe, a família, ela é a base da sociedade, ela é o alicerce da sociedade. É nela que se assenta a base da harmonia de todos os povos. Como que a gente poderia preparar homens e mulheres de valor para amanhã sem essa base de hoje, essa base bem fortalecida? Muitas vezes nós queremos a paz entre as nações, mas será que seria possível essa paz entre as nações sem que a gente consiga fortalecer, conquistar essa paz com aqueles que Deus colocou dentro do nosso lar? Aí eu me recordo também numa fala muito profunda de Jesus, que está lá no livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Neio Lúcio, quando ele diz assim que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Poderemos também dizer, com outras palavras, como cumprir também com um mandamento maior, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, se nós não conseguimos amar aquele que está do nosso lado. Para podermos amar a Deus, cumprir com esse mandamento, a gente tem que amar aqueles que estão próximos de nós. Se a gente não consegue isso, realmente, como ter a paz entre as nações, a harmonia dos povos? Mas a gente sabe que não é fácil para muitas pessoas viver em família. Há muitas dificuldades, há muitos conflitos. Então, a nossa fala breve agora, de poucos minutos com relação à família, nós gostaríamos aqui de nos direcionar para aquelas pessoas que estão passando, talvez, por provações, por dificuldades, justamente com aqueles entes queridos das quais talvez eles não compreendam como que uma pessoa dentro do lar, como é que há tanto conflito, porque talvez alguns eu possa conseguir amar, mas outros eu não consigo amar, ou aquelas pessoas não conseguem me amar. Por quê? O espírito Emmanuel, numa bela obra, com o título também Vida e Sexo, ele fala que a família, ela é formada de agentes diversos, porquanto nela
se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para ajustes e reajustes indispensáveis ante a lei do destino. Então, como nós sabemos, com os ensinos da doutrina espírita, aquele ser, aquele indivíduo que está ali dentro do nosso lar é muito provavelmente uma pessoa que a gente já teve relações em outras existências, a gente já teve experiências com essas pessoas em outras existências e muitas delas, com certeza, convivências saudáveis, felizes, e que a gente tem a bênção de estar recebendo novamente no lar, como irmão, como pai, como filho, dentro do ambiente familiar, no instituto doméstico. Só que também há aqueles de experiências passadas da qual ocorreu conflitos. Talvez nós prejudicamos, talvez nós fomos prejudicados, mas Deus, na sua infinita bondade, possibilitou que esses indivíduos, da qual tinha conflito no passado, que a gente recebesse dentro do lar. Para quê? Para os conflitos, será, continuarem? Não. Para poder haver uma harmonia, uma paz entre essas pessoas que tiveram essa convivência infeliz. Então é normal que nem sempre a gente consiga ter um afeto, uma, uma harmonia dentro do lar como deveria, de certa forma, ocorrer. Para, então, poder aprofundar um pouquinho mais isso, nos dando, de certa forma, uma paz, uma compreensão desses seres que estão conosco, eu gostaria de pegar uma mensagem do Espírito Emmanuel, que tem o título Doentes em Casa. Nessa mensagem, ele nos faz uma reflexão que também nos ajuda a compreender o porquê desses conflitos. Como o título, como a gente falou, é Doentes em Casa. Quando a gente fala de doentes em casa, não necessariamente compreender como alguém que tem alguma doença física, mas também uma pessoa difícil, uma pessoa da qual estamos sempre criando conflitos dentro do lar. Aí o Emmanuel, ele traz uma imagem para nós podermos entender com situações antes da nossa reencarnação envolvidos com esses seres. Ele diz assim: se abordasseis agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldades, o que que nós faríamos? Então, se nós desencarnássemos, começássemos então a ir para regiões do plano espiritual e nessas regiões encontrássemos esses entes queridos em dificuldade, o que que nós faríamos? Talvez a gente encontre um coração paterno em frustração, mais além abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? Imaginemos nós, sem o corpo físico, no plano espiritual, encontrando esses entes queridos em profunda aflição. E a gente tem a possibilidade de ir para regiões mais felizes. Será que nós iríamos em paz para essas regiões? Será que nós conseguiríamos estar em paz nessas regiões, sabendo que aqui na Terra há ainda seres que muito sofrem? Aí o Emmanuel diz assim: de certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável, não desejarias compartilhar o céu com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenham com os próprios erros. Ele nos diz
que sem dúvida a gente não ia querer ir para essas regiões felizes, sabendo que esses seres aí estão. E tem um detalhe, meus amigos, talvez muitos de nós ainda não temos essa possibilidade de nos libertar aqui da Terra. A gente ainda tem muitas dívidas aqui na Terra. Nós não temos ainda o passaporte, a possibilidade de ir para regiões mais felizes. E quando nós lá encontramos seres que já conviveram conosco no lar, que estão sofrendo, talvez, muito provavelmente, nós, de alguma forma, também fomos responsáveis pela aflição desses seres. Então nós, para podermos ficar em paz com a nossa consciência, sabendo que nós o impulsionamos para situações infelizes, para infelicidades, nós pedimos a Deus uma oportunidade de auxiliar esses parentes, esses amigos, auxiliar eles para se reerguerem. Então, essa imagem que o Espírito Emmanuel nos trouxe é justamente, meus amigos, para nós entendermos que esses parentes enfermos ou pessoas difíceis que estão dentro do lar, nós mesmos, antes do berço, antes de nós nascermos, nós pedimos a Deus para poder os receber no nosso lar, para podermos os amparar com dedicação. Olha que imagem formidável que o Emmanuel trouxe para todos nós, dizendo ele: nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento, para poder ter uma pequena ilustração com relação a isso. Há um pequeno caso que está no livro Missionários da Luz, de Anacleta, que era então uma moça que ela estava fazendo os preparativos para poder reencarnar novamente. Aí o André Luiz, que foi o que ditou essa obra através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, um espírito, o instrutor do André Luiz, fala então que a Anacleta ela estava se preparando no plano espiritual para poder então receber 4 filhos na sua futura reencarnação, mas que não seria nada fácil receber esses filhos. Aí o instrutor do André Luiz explica para ele que a Anacleta, na sua última experiência, ela tinha tido esses mesmos filhos. Só que, ao invés de conseguir preparar eles para a vida, para terem um suporte, para conseguirem enfrentar as situações da vida através de, como ele diz aqui, com excessos de meiguice desarrazoada, ela não conseguiu educar eles o suficiente para enfrentarem as situações da vida. Então, esses 4 filhos que ela teve na sua última experiência reencarnatória acabaram, então, sem sustentação, desencarnando precocemente, ambos com muitas aflições. E quando ela partiu para o outro lado da vida, ela se deu conta que esses filhos que ela tanto amava, mas que não conseguiu encaminhar eles adequadamente, eles ficaram aproximadamente 40 anos em regiões infelizes após o desencarne, sofrendo por causa dessa existência, dessa experiência desastrosa que todos eles tiveram. Então, vejamos como ilustra muito bem essa imagem que o Espírito Emmanuel nos trouxe para nós. Porque quando ela foi no plano espiritual, ela se deu conta de toda essa situação, aí diz o instrutor do André Luiz, nessa obra Missionários da Luz, que ela ficou trabalhando 30 anos no plano espiritual para poder receber esses filhos novamente. Ela pediu para poder os receber, só que é claro que não seria nada fácil, porque 3 desses filhos, que seriam, no caso, meninos, 2 deles
nasceriam com paralíticos, e o outro nasceria como débil mental, e a outra filha teria muitas dificuldades também. Então, vejamos que situação. Ela viu isso, essa aflição dos filhos, e ela pediu a Deus a oportunidade de poder auxiliar eles para que eles pudessem, né, se recuperar dessas aflições que eles estavam passando. Doentes em casa, como diz o espírito Emmanuel, nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Não é a primeira experiência que vocês tiveram juntos, não é um encontro, é um reencontro, é uma nova oportunidade para todos os envolvidos poderem realmente serem felizes. Mas nós sabemos que muitas vezes há uma dificuldade, as pessoas da família sentem talvez sem resistências para continuar aguentando aquela situação, mas não vamos nos esquecer de que Jesus realmente acalma a tempestade naqueles momentos de grande aflição e também nos momentos bons. Não nos esqueçamos nunca de Jesus, dos seus ensinos, que nos dará uma grande sustentação para continuarmos a nos esforçar por amar, a dedicar e auxiliar esses seres que não estão no nosso lar por acaso. Jesus acalma a tempestade. Amemos esses irmãos, esses filhos, aquele marido difícil, aquela esposa difícil, aqueles pais que talvez não nos compreendam, porque tudo tem uma razão de ser, meus amigos. Essa é uma pequena, então, reflexão em torno desse tema família, que sem dúvida teria vários ângulos que nós poderíamos aprofundar aqui, mas fica apenas como uma introdução para esse tema que é tão importante. E que Deus, então, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, possa então nos dar a força para podermos amar aqueles que estão dentro do nosso lar. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.